Olá pessoal, professora Michele de inglês, mais uma vez aqui com vocês na plataforma Gonçalves Dias, um projeto do Governo do Estado do Maranhão, através da Secretaria de Estado de Educação, oferecendo para vocês o preparatório para o PAS, o EMA e para o Enem. Pessoal, a nossa dinâmica vem sendo analisar questões com vocês para revisar os conteúdos que são mais frequentes nesses exames. No caso da prova de língua estrangeira, a gente tem trabalhado muito interpretação textual, considerando as diferenças entre o Enem e ao EMA, as formas que esses processos seletivos utilizam para trabalhar a leitura e a interpretação. Basicamente, a gente está focado em identificar os comandos que os enunciados nos oferecem e tentar localizar essas informações no texto. Em algumas medidas, leituras mais amplas, em outras, leituras mais específicas, mais direcionadas. Hoje nós vamos falar de Varied Text Genres, gêneros textuais que são variados. E são alguns gêneros que não são tão frequentes naqueles outros gêneros que eu já citei com vocês. Só para relembrar bem rapidinho, eu já falei com vocês sobre textos informativos, eu já falei sobre poemas, sobre cartoons, sobre os textos que fazem referência à leitura geral e à leitura específica, as palavras cognatas. Então, a gente já tratou de vários assuntos em outros momentos. Se você não acompanhou, acompanhe os nossos vídeos no canal da plataforma Gonçalves Dias aqui no YouTube e acessem o nosso material. A nossa apostila que está disponível aqui no link, vocês conseguem acompanhar essas questões, todos os componentes curriculares, agora mais específico na nossa de inglês, e aí vocês vão conseguir, por exemplo, analisar com mais calma os textos que eu trago para vocês, que às vezes eu passo bem rapidinho por eles, bom? Uma forma de você praticar o seu vocabulário e os conhecimentos que a gente vem tratando aqui. Então vamos lá. A gente tem aqui uma questão do Enem PPL para pessoas privadas de liberdade 2022. O que a gente tem aqui? Um infográfico. Infográfico não é um gênero tão frequente na prova do Enem, mas ele acontece. Eu vou mostrar para vocês, por exemplo, duas questões, uma do PPL e uma do Enem regular, que já foram citadas. Na UEMA, nas provas mais recentes, a gente não observa esse tipo de texto com muita frequência, mas já eu vou falar de um que a UEMA utiliza e que o Enem nem tanto, tá bom? Vamos lá. Esse infográfico, composto de textos verbais e não verbais, tem por finalidade. Então, quando eu penso nesse foco no tipo de gênero textual e eu pergunto qual é a finalidade, eu quero saber qual é o objetivo, qual é o propósito desse texto. Bom, nesse caso, quando a gente pensa em infográfico, por que ele fala de texto verbal e não verbal? Porque o infográfico, normalmente, ele é marcado por palavras, que é a linguagem verbal, por texto, e ele também vai trazer dados, ele vai trazer números, ele vai trazer símbolos para a gente, para que nós possamos associar essas duas informações. Então, esse infográfico, por exemplo, nós temos um título. Depois do título, a gente tem alguns elementos visuais que são símbolos, e esses símbolos são acompanhados de dados estatísticos. A gente tem números, tem valores, tem percentuais, então a gente observa essa mistura de informação, tá? Então vamos lá, o título. Fashion is the second highest polluting industry in the world behind oil. Sabe esse ND que vocês estão vendo aqui em cima? Sabe o que ele representa? Número ordinal. Em português, quando a gente quer identificar ou demonstrar um número ordinal, a gente coloca o grauzinho. Primeiro, segundo, terceiro, a gente coloca, né, o grau, o símbolo do grau. Em inglês, você não usa o número do grau para falar de números ordinais. Você usa o final desses numerais. Então, second termina com ND. Por isso que eu uso o ND aqui, tá bom? Qual é o título? Fashion. O que é fashion? Moda. A moda é o segundo ou a segunda indústria que tem o mais alto grau de poluição no mundo. Ficando atrás somente de quê? Oil. O que é oil? Petróleo, combustível. Então, é você pensar que esse infográfico vai nos trazer dados sobre a poluição e como a moda contribui para esse aspecto. 82 pounds of textile waste are produced per person in the US.
Então ele começa falando, ó, 82 pounds. Isso equivale mais ou menos a 40 quilos de produto ou de lixo têxtil, roupa, é produzido por cada pessoa nos Estados Unidos. Isso equivale a 11 milhões de pounds, quer dizer, quase 6 milhões de quilos descartados por ano, só de roupa, só de material têxtil, né, de tecido. Around 80 billion new pieces of clothing are purchased worldwide per year. Então ele coloca que cerca de 80 bilhões de novas peças de vestimenta ou de vestuário são consumidos ou são adquiridos no mundo por ano. Isso equivale a mais de 400% mais do que há 2 décadas atrás, há 20 anos atrás. Então você teve um aumento 4 vezes maior, 400% maior. Leftovers are thrown away or sold to flood markets in developing countries. Esses materiais que são descartados, essas peças de roupa que são descartadas ou que são jogadas fora, elas são vendidas para mercados populares em países que estão em desenvolvimento, tá bom? E no fim ele coloca uma estatística lá de 2014, falando de dinheiro. Average US household spend, então uma média na casa de uma pessoa gasta 1.786 dólares on apparel and accessories, associados à questão da moda, ou acessórios, ou a própria vestimenta como um todo. Esse valor seria gasto em média por uma pessoa, o que equivale a 250 bilhões de dólares. Então aqui é chamando atenção para grandes números, grandes estatísticas associadas à moda. Quando eu analiso as alternativas, a minha resposta é demonstrar o objetivo desse infográfico, a finalidade dele foi demonstrar como a indústria da moda agrava a poluição. Eu analisei o infográfico como um todo com vocês, mas se você tivesse identificado o título do texto, você já saberia a resposta correta. Em algumas questões, essa estratégia vai ser possível. Outra questão, também caiu na prova do Enem, mas é um gênero textual que não é muito frequente, é o roteiro. O que é o roteiro? É um fragmento de um texto que mostra falas, interações entre personagens. Aqui é um fragmento de um roteiro retirado de um filme, tá bom? Então ele mostra exterior, é ele dando o cenário, né? Os personagens estão no exterior, em um ambiente aberto. É do Enem de 2021. Considerando-se o olhar dos personagens, esse trecho de roteiro de um filme permite reconhecer que a avaliação sobre um lugar depende do quê? Vamos retomar o enunciado. O olhar dos personagens, com base nesse trecho que é apresentado, permite reconhecer que a avaliação do lugar, quer dizer, como que esses dois personagens, a Celine e o Jesse, veem lugares, como que é a percepção deles. Bom, então vamos lá. A Celine diz assim: Americans always think Europe is perfect. Os americanos, pensando nas pessoas dos Estados Unidos, sempre pensam ou acham que a Europa é perfeita. Mas cada beleza e história, essa beleza e a história que a Europa possui, o velho continente e tal, pode ser realmente opressiva. Isso reduz um indivíduo a nada. É só você lembrar todos os tempos que just a little speck in a long history. Então é você pensar em alguns pontos ao longo da história, onde os americanos, you feel like you could be making history. Em qual momento da história dos americanos, diferente dos europeus, eles conseguiriam sentir que eles estavam vivenciando ou contribuindo para um momento histórico. Então ela chama atenção para isso. A Europa tem uma história tão antiga que as pessoas têm uma dificuldade de se identificar com aqueles momentos que são vivenciados. Depois ela diz, that is why I like Los Angeles, because it's so... Aí ela faz referência a uma cidade nos Estados Unidos. Por isso que eu gosto de Los Angeles. Porque esse it faz referência à cidade,
é tão... E aí o Jesse, que é um personagem, é um americano, ele responde, feia? Em comparação com a Europa. Aí ela diz, não, I was going to say neutral. Ela iria caracterizar Los Angeles como uma cidade neutra. É como se você estivesse olhando para uma página em branco, uma tela em branco. Ela acha que as pessoas, por exemplo, vão para lugares como Veneza, para sua lua de mel, só para ter certeza que eles não vão brigar nas primeiras 2 semanas de casamento. Porque, bom, se você está tão ocupado com um lugar tão bonito, com tantas coisas, um lugar tão romântico, por que você vai brigar? Então, quando a gente percebe esses diálogos, aqui é um fragmento de um filme chamado Before Sunrise, que é uma sequência de vários filmes, são baseados em romances também, que aqui está dizendo Antes do Pôr do Sol, tem também o Após o Pôr do Sol, se eu não me engano, Após a Meia-Noite, e eles vão fazer referências a esse casal, que são 2 pessoas com pontos de vista diferentes, com realidades e culturas diferentes, e como nessas diferenças eles se encontram, tá? E às vezes também tem os seus conflitos. Então ela vai chamando atenção para essas 2 visões que eles trazem. Basicamente, o que o roteiro demonstra é que quando se pensa na avaliação de um lugar, vai depender muito da perspectiva do visitante. Ela, que é europeia, tem essa visão de que lá na Europa, as coisas são muito bonitas, são muito antigas, mas elas não possibilitam uma conexão entre as pessoas e o lugar. Enquanto que para ele, os lugares com os quais ele convive é que não tem essa beleza. Então, tudo vai variar de acordo com a perspectiva do visitante. Próxima questão. Olha o outro infográfico que eu falei para vocês, tá? De novo, questão do Enem. Agora do Enem, também do Enem PPL, de 2019. Tem um título e aqui a gente vê um destaque, ó, bem grandão, de números, de percentuais. Esses valores representam quantitativos a respeito de um tema. O nosso tema está destacado aqui em cima. Bom? Então vamos para a pergunta. O infográfico aborda a importância do inglês para os negócios. Esse é o nosso assunto, esse é o nosso título. Olha lá o título. Global Enterprises Need Business English. Os empreendimentos globais precisam do inglês para negócios, do inglês operacional, do inglês para instrumental. Bom? Do inglês técnico, digamos assim, ou do inglês para os negócios. Nesse texto, as expressões but e yet only evidenciam o quê? Então, olha aqui, eu trouxe o gênero textual igual, o infográfico na primeira questão e nessa terceira, só que o foco das perguntas foi diferente. Na primeira pergunta, o foco foi geral, foi no assunto, perguntando para vocês, por exemplo, qual era o objetivo daquele infográfico, né? Qual era a finalidade dele. E aí a gente viu que era sobre a questão do impacto da moda no meio ambiente, ou na questão da poluição. Aqui, a gente já observa que também é um infográfico, mas olha que o foco da questão é em expressão. Ele destacou duas expressões que são utilizadas, o but e o yet only. O que significa but? Eu tenho certeza que você que é estudante de inglês, que escolheu fazer a prova de inglês, você sabe. But significa mas, que é uma conjunção adversativa. Ele é usado para oferecer um contraponto, para dar ideia de oposição. Yet only é uma outra expressão que também dá essa ideia. Ainda assim, mesmo assim, também é utilizado para dar essa ideia de adversidade, tá? Ou de oposição. Volto para o texto. Onde é que aparece o but e o yet only? Bem aqui, ó. Tá? Então, vamos retomar. Qual era o assunto? Os empreendimentos globais precisam do inglês, precisa utilizar esse idioma para se comunicar. Aí nós vemos 2 percentuais que são bem altos. Se alguém fala 91%, 92%, você pensa o quê? Nossa, é quase 100%, né? Então eu tenho 91% dos executivos concordam que o inglês é um idioma internacional dos negócios.
92% dos não nativos que falam inglês acreditam que a comunicação é um aspecto crítico, é um aspecto importante. Então, você vê que nos 2 percentuais maiores, você tem esse destaque que reconhece a importância do inglês. Aí vem o contraponto. Mas, as companhias não investem, ou o investimento das companhias não se equivale, né, não se equipara a esse percentual dos executivos que consideram que o inglês é importante, então as empresas não investem, e apenas 7% das pessoas que fazem esse relato sobre a questão do inglês, eles consideram que a habilidade que eles têm é suficiente para se comunicar. Então, o que você observa? Que existe um contraste. Lembra que o but significa mas, que é uma conjunção adversativa, que ele serve para dar essa ideia de oposição? É um contraste entre o que eles consideram que é ideal, que é esse inglês para se comunicar globalmente, para se comunicar nos negócios, contra o real, ou versus o real, que é o que acontece de fato no investimento, na prática, na utilização do idioma para aquela comunicação. Certinho? Vamos para mais um gênero. Olha aqui uma prova da UEMA, isso daqui foi pré-pandemia, que trouxe um gênero textual que também não é muito frequente. Que gênero textual é esse? Um mapa. Esse mapa veio acompanhado de uma referência textual. É frequente ver mapa na prova de inglês? Não muito. A gente teve esse mapa na prova do PAS UEMA de 2020 e no UEMA EAD, que aconteceu agora, em junho de 2024, teve outro mapinha, tá bom? Então, é um tipo de gênero textual que a gente vai observar elementos geográficos, localização e uma informação textual. Vamos para a pergunta. De acordo com a imagem e sua legenda, o visitante pode ter acesso via ferry à parte. Então, basicamente, essa pergunta de inglês está pedindo para você se localizar no mapa. Ou pedindo para que você consiga analisar, por exemplo, o que o texto está dizendo. Ele situa assim, ó, Caburé está bem aqui, a setinha mostra. Aqui a gente tem os Lençóis Maranhenses e aí vem a referência textual. Sitting on a sand pit a short distance from Atlantic Ocean, this tiny settlement is a good starting point. Então ele diz, num banco de areia que está numa distância curta do Oceano Atlântico, este pequeno assentamento, essa pequena localização, é um bom ponto de partida, starting point. Um bom ponto de partida para alcançar a parte nordeste dos Lençóis Maranhenses. By ferry, que é o que foi falado na pergunta. Ou seja, sai de Caburé e faz esse movimento aqui, ó. Tá bom? Fazendo essa referência do acesso à região nordeste. Do nordeste dos Lençóis Maranhenses a partir de Caburé. Essa questão também faz aquela referência de você completar a informação que o enunciado ofereceu. E a última questão para a gente analisar esses gêneros diversos. Eu trouxe para vocês um gênero que a UEMA utilizava bastante antes da pandemia, que é a receita. Receita mesmo, preparo, né, de como preparar um alimento. O Enem, em 2021, trouxe esse gênero textual, mas não foi uma receita tradicional. Foi esse gênero textual, a receita, sendo utilizado para falar de um outro assunto, tá bom? Vou mostrar para vocês o foco da pergunta, ó. Foi um texto um pouquinho maior do que o Enem normalmente usa. Ao descrever o processo de formação na Inglaterra, então olha o assunto, a temática dessa receita. O autor do poema recorre a características de outro gênero textual para evidenciar. Então, o que a gente observa? O autor criou o seu poema como se o seu poema fosse uma receita. E qual era o assunto do poema dele? O processo de formação na Inglaterra. Então, vamos ver no poema o que ele destacou. The British, os britânicos, o povo da Inglaterra, né, ele coloca. Esse poema que se baseia numa receita
serve para 60 milhões, porque era a população desse país, pensar o Reino Unido, por exemplo. Aí ele diz no texto, take some pigs, celts and sealers and let them settle, then overrun them with Roman conquerors. Aí ele está colocando a mistura do povo e a representação da diversidade do povo britânico. Então ele coloca, pega um pouco dos celtas, dos anglos, dos saxões, dos picts, dos sealers, dos anglos, dos saxões, mistura isso, deixa eles quietos por um tempo e depois substitui eles por conquistadores romanos. Aí você remove os romanos por aproximadamente 400 anos e aí adiciona franco-normandos, ou os normandos propriamente, alguns anglos, alguns saxões, os jutos, os vikings, deixa eles e mistura eles vigorosamente. Então, basicamente, o que o texto está fazendo é falando das diversas etnias que contribuíram para a formação do povo britânico hoje, que é um povo muito diverso, pessoas de diferentes nacionalidades. Ó, ele chama sprinkle, espalha ou coloca, salpica um pouquinho de indianos, de malaios, de bósnios, de iraques, de bangladeshes, junto com afegãos, espanhóis, turcos, curdos. Então ele vai misturando várias nacionalidades. Por quê? Porque o Reino Unido, a Inglaterra primeiro, depois o Reino Unido como bloco, a Inglaterra foi um país que teve grandes navegadores, que ocuparam vários territórios na Ásia, na África, na América, e ao fazer isso, nesses diferentes continentes, vários territórios e vários países foram partes de colônias, antes mesmo deles serem considerados países. Eram territórios que fizeram parte da coroa inglesa. E quando esses países conquistaram sua independência, eles mantiveram laços com a Inglaterra. E muitas vezes esses países levavam essa diversidade para a sua própria construção identitária. Então, o poema que faz essa mistura com o gênero de receita, ele mistura isso. Aqui, ó, então é como se as nacionalidades fossem os ingredientes e o modo de preparo é quando ele fala, mistura tudo, deixa descansando, retira, e aí ele vai fazendo essa associação. Mistura, permita que diferentes línguas floresçam, apareçam, junte todas elas com o inglês e permita que com o tempo elas se assentem, elas se estabeleçam. Ele coloca, adicione a unidade, compreensão, o respeito. Então, o texto, o poema que se inspira numa receita, ele é utilizado para destacar a riqueza da mistura cultural que compõe a formação na Inglaterra. Ok? Pessoal, a gente encerra por hoje. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá e bye bye!